Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República Brasileira. Quero falar hoje, ainda na continuidade sobre a guerra na Ucrânia, Putin forçado a negociar, ou seja, poderá ser forçado a negociar, inclusive antes da posse do Trump. Vocês já vão entender como é um tema interessante. E na sequência, que tem muito a ver com o primeiro tema, mas eu fiz como separado o tema, o colapso da autoridade de Putin. E vamos também ver no teatro de operações o caos, as ações caóticas da Rússia em Kursk, e ainda no teatro de operações vamos ver também os confrontos em Kupiansk, que os russos se disfarçaram de soldados ucranianos, e também vamos ver sobre a questão de Pokrovsk e Kurakiv. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Conto com você. Bom, o ditador russo nega que falou a sua equipe do Kremlin, né? Eles negam que Putin falou com Trump. Trump falou para ele não escalar a guerra na Ucrânia, para dar uma segurada, esperar a posse dele. O Putin negou que falou com o ditador russo e, ao mesmo tempo, aí que ele escalou. Vocês podem ver que agora na última semana, depois disso, já no dia seguinte, começou uma ofensiva muito grande em Kursk contra as posições ucranianas e também começou uma ofensiva muito grande, principalmente no leste da Ucrânia, mas querendo começar também no sul e também mais ali a direção do norte, nordeste, em Kharkiv, que seria mais nordeste, mas mais em Kupiansk, que eles estão há mais de um ano tentando tomar Kupiansk sem nenhum êxito, da mesma forma que em outras localidades. Bom, isso mostra claramente que está tendo muito insucesso, as baixas são muito grandes, ele está pagando um preço muito caro, muito mais caro agora do que pagava alguns meses atrás, que também já era um preço caro, porque 1.000, 1.100, 1.200 soldados por dia é um preço muito caro, que são baixas, são pessoas que nunca mais vão voltar para a Rússia, ou quando voltar, vão voltar num caixão e nunca mais vão ver as suas famílias, e nem as suas famílias vão vê-los. E isso, aliado a isso, a questão econômica. Na realidade, não é só o exército russo que está sendo esmagado em Kursk, ou, apesar dos ataques constantes e das mentiras que eles estão avançando, eles estão sendo esmagados porque o número de mortos é muito grande. Mas, a paralelo a isso, tem a questão econômica. Quando eu digo que Putin pode ser forçado a negociar, é que o dinheiro já está acabando. Ou posso até dizer que já acabou. Por que isso? Por que eu posso dizer que o dinheiro acabou? Porque há 2 meses que algumas indústrias que fabricam material bélico, dos chamados oligarcas, não estão mais recebendo pagamento. Ou algumas estão recebendo parte do pagamento. Então já acendeu uma luz vermelha nessas empresas, que são pessoas poderosas, que são donos dessas empresas, né, que sustentam o Putin no poder desde quando ele entrou no poder há mais de 20 anos atrás, e que estão sem receber, ou seja, está levando a quebrar as empresas russas, porque a empresa da economia real, tirando a economia de guerra, que estava indo bem, segundo era papagueado pelo ditador e os seus amigos da máfia do Kremlin, já não estão tão bem. Eles diziam que estavam bem quando a gente já noticiava que isso é uma ilusão. E a ilusão está mostrando agora que ela veio à tona e que já não há mais dinheiro, não consegue entrar dinheiro para ser gasto em explosões, dinheiro que não é aplicado em nada e que não agrega nada. Então, face a isso, como eu já estava até prevendo um colapso no meio do inverno, pode ser que seja antecipado para antes da posse de Putin, embora que Putin, o ditador, mandou acelerar
os ataques à Ucrânia para conquistar o máximo que pode, para ter cacife na hora que for negociar com a mediação do Donald Trump. Não sei como é que vai ficar, mas essas fontes que indicam que talvez ele seja forçado a negociar são fontes da própria Rússia. E os fatos que estão acontecendo lá. Então o Putin está tentando segurar, ou vamos melhor dizer, tentando salvar o próprio couro. Bom, outro item que eu coloquei aqui, o colapso da autoridade de Putin. Quem disse isso, num discurso, ontem, né, hoje é dia 15, ontem no dia 14, na Duma, é um deputado e é o presidente do Comitê Central do Partido Comunista da Rússia. Esse é um nome bonito, né? Comunistas gostam desse nome grande assim, do Comitê Central do Partido Comunista da Rússia. Era muito poderoso no tempo da União Soviética, mas ele é muito poderoso porque ele é um aliado de primeira hora há mais de 20 anos de Putin, né? E também apoiou a invasão da Ucrânia, mas hoje ele diz o seguinte, que a autoridade de Putin, o título é as palavras que ele usou no discurso, né? Que pode colapsar a autoridade de Putin em um segundo, né? E ele falou isso face aos problemas que estão acontecendo na Ucrânia e que a guerra veio para dentro da Rússia, porque estão sendo atacados na Rússia pelos ucranianos e porque a economia quebrou. E ele falou isso, então não se pode confiar mais. E ele é um aliado, é considerado amigo do ditador russo. Então um é, vamos dizer, o ditador do Partido Comunista da Rússia e ele disse que pode colapsar. A par de todos esses fatos que estão acontecendo, eu só quis destacar isso separadamente, porque foi um pronunciamento muito importante. E também um outro fez eco ao discurso desse presidente do Comitê do Partido Comunista da Rússia, chamado Alexander Borodai. É um deputado que também de primeira hora apoiou a invasão da Ucrânia. Ele disse que o que está acontecendo na Ucrânia não mostra a vitória da Rússia, que a Ucrânia não está conseguindo avançar e as informações que vêm não são verdadeiras. Ele falou isso num discurso perante toda a Duma. E existe uma lei de quem ficar contra a guerra na Ucrânia pode pegar até 15 anos de prisão. E esses dois se expuseram, mas já tem mais gente se expondo. Isso é ruim para o ditador e pode levá-lo a, vamos dizer assim, a colapsar mesmo e ter que sair do poder, ou ser apeado do poder, por causa disso. E ele disse que o que está acontecendo, que a economia também está muito ruim, né, e que as tropas estão tendo grandes perdas, né, todas as tropas da Rússia, né, seja as tropas que estão em Kursk, as que estão em todo o teatro de operações na Ucrânia também. Então foi uma crítica direta dessas duas figuras, que muito ligadas ao Putin, que na realidade fazem um discurso contra ele, porque o Putin fez o projeto de governo dele, a guerra na Ucrânia. Ele não tem outro projeto porque ele destruiu a economia. É o único projeto que ainda quer manter essa guerra a qualquer custo. Então, esse é um problema que a Rússia está tendo e acho que ela não sabe como resolver agora e não vai ter como resolver. Mesmo a saída do Putin vai ser uma volta árdua, dura, pela quebradeira que aconteceu em toda a Rússia, o que está acontecendo, melhor falar que está acontecendo. No teatro de operações, ontem também, quarta-feira, dia 14, houve 138 ataques da Rússia em todas as linhas de frente, né? de norte a sul da Ucrânia, no leste, né? Em todas essas regiões que vocês já sabem. Bom, em Pokrovsk, apenas 23 ataques. E em Kurak, 38. Esses ataques, na realidade, foram todos repelidos, com um número de baixas muito grande, né? A artilharia já está conseguindo deter mais longe as forças russas, e assim como com drones. A Ucrânia aumentou o número de drones de fabricação própria. Então o número de baixas que os drones perseguem as tropas de infantaria da Rússia, quer a pé ou quer blindadas, está trazendo está esmagando, né, a tropa que está atacando qualquer localidade dessas aí. E também houve 45 ataques aéreos
e mais de 400 drones kamikazes lançados contra as posições ucranianas. E o fato interessante que eu quero comentar, Kursk, eles também foi um negócio assim, muitas baixas em número muito grande, centenas de baixas na região de Kursk. Eles atacaram frontalmente as defesas em Kursk do exército ucraniano, atacaram com 15 blindados, cheios de infantaria dentro, e atacaram também com tanques de guerra, 5 tanques de guerra. Não era de um modelo só, tinha T-72, T-80, que são os mais velhinhos, e T-90, tinha um T-90 só, que era o mais moderno, que foram quase todos destruídos em toda a guerra, a Rússia não está mais fabricando. Eles atacaram, eles não chegaram próximos às posições ucranianas, eles foram pulverizados, dá para falar assim, ou melhor, uma palavra chique, obliterados. Todas essas viaturas blindadas, quer tanque, quer carros de transporte de pessoal, e com as tropas dentro. Eles foram atacados primeiro por drones e a artilharia terminou de acabar com o restante dos veículos. Não deu chance a nenhum deles nem de recuarem e voltarem às suas posições. Então, isso está acontecendo, mais casos assim já aconteceram em Kursk. Então, o exército russo não vai conseguir, na minha avaliação, tomar Kursk até 20 de janeiro, ou até nunca, como na região de Pokrovsk, ali no leste da Ucrânia, também não vai conseguir. E eu quero também relatar Kupiansk. Kupiansk, os ucranianos viram no horizonte, aproximando-se uma coluna, blindados, né? Tinha 15 blindados, com uma tropa, tinha alguns tanques de guerra também, tinha 3 tanques de guerra, e vinham se aproximando com as insígnias da Ucrânia. Mas eles vinham da direção que era a Rússia. Aí encucou, eles fizeram as ligações e deixaram, essa tropa russa estava se aproximando. Os soldados uniformizados acenando como ucranianos. Aí eles receberam, não é ucraniano. Receberam a mensagem, fizeram as checagens, são russos. Eles já estavam quase chegando para ultrapassar a linha de defesa da Ucrânia. Próxima à cidade, eles tinham passado já um montão de coisa, eles estavam entrando para entrar dentro da cidade de Kupiansk, ou seja, um cavalo de Troia, né? Mas foram descobertos, não sobrou ninguém, tá? Não sobrou um tanque, não sobrou um blindado, ficaram, não vão mais voltar para a Rússia, talvez nem em caixões porque estão do lado ucraniano, só se houver uma troca de cadáveres. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.